Bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje eu vou trazer aqui uma técnica de planejamento semanal que eu desenvolvi e que já uso há algum tempo, que é a técnica da folha A4. Bem, o que é isso, Laís? Por que você criou essa técnica, essa forma de planejar? Essa técnica consiste basicamente em você planejar, fazer o planejamento de todas as atividades da semana em uma folha de papel A4, uma folha de papel sulfite. Por quê? Porque eu sempre amei planner, sempre amei agenda, adoro tudo isso. Só que não era prático para mim no dia a dia, porque eu não trabalhava só em um lugar. Eu tinha que ir para a faculdade, depois eu tinha outra coisa em casa. Então, enfim, eu tinha que ir levando esse planner, essa agenda, para todos os lugares. E eu achava que era pesado, que ocupava muito espaço na minha bolsa, na minha mochila. E ao mesmo tempo, não tinha todos os espaços que eu gostaria que tivesse. E aí que eu comecei a trabalhar, comecei a desenvolver essa técnica da folha de A4. Por quê? Porque é leve, é prático, é pequenininho, eu consigo colocar em qualquer bolsa e, melhor de tudo também, tem tudo que eu preciso nessa folha para a minha semana. E aí eu consigo levar isso para qualquer lugar que eu preciso. Já tem mais ou menos uns 5 anos que eu tenho desenvolvido essa técnica, que eu uso ela e eu fui aprimorando com o passar do tempo. E aí hoje eu vim contar, explicar para vocês como que ela funciona, como que ela é baseada. E esse vai ser um primeiro vídeo, uma introdução sobre esse assunto. Vou explicar tudo de uma forma mais geral, mas eu acho que terão outros vídeos sobre essa técnica, porque existem outros aperfeiçoamentos, mas eu diria que são níveis mais avançados, sabe? Da técnica. Nada super complexo, o objetivo é ser muito simples, muito fácil de usar, mas são outros detalhes que eu acho que eu vou colocar em outros vídeos. Então, se você já se interessou, já gostou e ficou com alguma dúvida, vai deixando nos comentários que depois eu vou olhar e vou fazer um vídeo mais específico. Tudo bem? Então, o que é? Primeira coisa, você pegar uma folha de papel A4. Peguei uma folha aqui, novinha, branca, uma folha de sulfite normal. E aí, a primeira coisa você vai fazer a dobradura nela. Você vai dobrar essa folha em 8 pedaços, 8 pequenos retângulos. Então, é só você ir dobrando ao meio. Eu vou deixar também fotos aqui nesse vídeo desse passo a passo. Mas então, fez uma primeira dobradura, dobra de novo ao meio, pode dobrar as duas partes, por exemplo, até que fique esse retângulo dessa forma e dobra de novo no meio. Então, vão ser 3 vezes que você vai dobrar no meio. Quando você tiver com dobradinho, vai estar esse retângulo aqui pequenininho. E quando você desdobra essa folha, você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 divisões no total. Beleza, essa é a dobradura. E aí, como que eu faço? Eu reservo a parte da frente dessa folha para a visão geral da semana. Então, todas as atividades de uma forma geral. E a parte de trás vão ser reservadas para os dias da semana. Então, segunda, terça, quarta seria o planejamento diário da minha semana. E aí, na parte da frente, eu vou ter alguns espaços específicos. E cada um vai ter uma função específica. E é sobre isso que eu vou falar agora. Então, eu tenho aqui a minha parte da frente, que tem 8 espaços que eu posso usar para escrever. Então, quando eu dobro aqui, se eu pensar, cada uma dessas partes que está aparecendo dobrada é um dos espaços. Vamos começar com o primeiro, que seria o que eu considero a minha capa, que eu vou colocar a data que eu tô fazendo esse planejamento da minha semana. Então, eu gosto muito de colocar, por exemplo, agosto 1, significa que é a minha primeira semana de agosto, e embaixo eu coloco o dia da semana que a minha semana está começando. Então, qual que é o dia da segunda? Então, dia 1º de agosto de 2021. Vamos supor que a semana começou, a segunda começou no dia 1º. Coloco aqui. E essa é a capa. No início da semana você não vai escrever nada nela, vai escrever só a data mesmo. Por quê? Porque
depois, quando eu tiver vários papeizinhos desse, então eu vou ter 42, né? No final do ano, semanas, eu vou conseguir saber qual que é qual semana. Eu não jogo fora esse planejamento, porque eu acho que é útil para depois eu acompanhar como que foi tanto meu mês quanto meu ano de uma forma geral. Então eu não jogo fora. E aí assim eu consigo me organizar para saber qual que era aquela semana daquele planejamento. E também, ao final da minha semana, eu faço uma avaliação. Eu fiz tudo o que eu queria, quanto rendeu do que eu tinha planejado. E eu anoto isso também nessa capa. Mas isso eu vou explicar, se vocês gostarem, se vocês tiverem interesse, num vídeo mais aprofundado sobre avaliação da semana. Mas enfim, esse seria o primeiro quadradinho, o quadradinho da data. Embaixo desse quadradinho, então a gente tá assim, aqui é o primeiro da data, aqui embaixo eu coloco os meus objetivos mensais. E aí vai entrar, eu tenho também todo um planejamento do que eu quero fazer no mês. E eu vou anotar nesse espaço quais são os meus objetivos daquele mês. Então, se eu estou em agosto, meus objetivos de agosto. E aí, todas as semanas de agosto vão ter aqueles mesmos itens, né, de objetivo. Por que eu faço dessa forma? Porque eu acho que se você não estiver olhando para o que você quer fazer, quais são os seus objetivos do mês, você esquece. Passa o tempo e você nem lembra, só chega lá no final do mês, quando você vai rever quais eram os seus objetivos, que você vai lembrar que você tinha planejado aquilo. E aí, colocando esses objetivos na folha de papel, que eu vou olhar toda semana, na verdade, eu vou olhar todo dia, eu consigo estar me lembrando. Ah, tá, esse aqui é o meu objetivo de agosto. Então, eu já programo o meu agosto baseado nesses objetivos e não me deixa esquecer que eu tinha planejado aquilo. Então, primeiro quadradinho, primeiro retângulo, né? A data, logo embaixo dele, os objetivos do mês. E aí, eu sempre coloco, não sei se vocês conseguem ver, tem um quadradinho e aqui na frente eu vou colocar qual que é o objetivo. O objetivo 1, 2, 3. Por que eu gosto de colocar esses quadradinhos antes de colocar o objetivo propriamente dito? Porque eu posso dar o check. Melhor coisa, né? Então, em toda a folha vai ter sempre esses quadradinhos em cada área, né? Pra eu dar o meu checkzinho quando eu concluir. E aí, eu vou colocando aqui e vou vendo o que eu já consegui fazer e o que eu ainda não fiz. Tudo bem. Então, já passamos por esses dois primeiros itens daqui. Vamos falar agora para o que está aqui no oposto da data. Então, a data está aqui nesse último de cá, que é do diversos. O que eu quero dizer com diversos? Na sua vida, você vai ter as áreas de forma geral. Então, se você estuda, pode ser que tenha faculdade, pode ser que tenha trabalho, pode ser que tenha questões de alimentação, enfim, cada pessoa vai ter suas áreas da vida. Mas todo mundo tem aqueles itens para fazer na semana que não se encaixam em nenhuma categoria, são itens diversos. Por exemplo, eu tenho que marcar um dentista, ou então eu tenho que ligar para fulana para arrumar a roupa X. Enfim, são coisinhas que vão aparecendo que você tem que fazer na sua semana, mas que não se encaixam em nenhuma grande área da vida. E mais que você tem que fazer, que aquilo fica ocupando espaço na sua cabeça quando você ainda não fez, né? Então, eu anoto todos esses diversos nessa parte. Essa parte chama diversos. E ela fica, lembrando, aqui é a data e diversos fica aqui do outro lado. Então, essas coisinhas da semana. Embaixo dos diversos, eu vou ter uma outra aba, um outro espaço, que é para futuro. O nome que eu dou é de futuro. Por quê? São coisas que você não vai fazer essa semana. Não são suas obrigações, não são atividades que você quer fazer essa semana, que você precisa fazer agora. Mas são atividades que estão na sua cabeça e para você fazer nas próximas semanas. Então, vamos supor, marcar dentista. Essa semana eu tenho que marcar o dentista e semana que vem eu tenho que ligar para marcar o médico. Vamos supor, algum médico. Só que eu não vou fazer isso essa semana, já tem muita coisa para fazer agora, isso vai ficar para a semana que vem, ou então primeiro eu tenho que confirmar alguma coisa da minha agenda para eu saber quando que eu posso marcar. Enfim, não é algo que eu vou fazer essa semana, mas é algo que eu tenho que fazer nas próximas semanas.
Para você não ficar com aquilo na cabeça o tempo inteiro. Eu tenho que marcar, semana que vem eu tenho que marcar, semana que vem eu tenho que marcar. Para você tirar isso, você anota nessa item que chama futuro, nesse espaço de futuro. Então, da mesma forma, tenho aqui, vou ter os quadradinhos e eu vou anotando. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Porque na próxima semana, quando você for organizar ela, você vem nessa abinha aqui de futuro e olha, quais são as atividades que eu tenho que fazer agora, né? E aí você vai ver e vai preencher de acordo com a sua necessidade. Então, essa aba é para você aliviar a sua cabeça. Você não vai mexer nessas atividades essa semana, mas você também não vai ter que ficar ocupando espaço na cabeça pensando que você tem que fazer aquilo no futuro. E aí, a gente sobra com as 4 partes do meio. E essas 4 partes do meio, elas são flexíveis e vão depender de você, da sua necessidade, do seu planejamento. Elas são reservadas para as suas áreas da vida, igual eu já tinha comentado um pouquinho. Então, eu normalmente coloco, aqui eu coloquei área 1, área 2, você pode colocar aqui embaixo também. Então, por exemplo, estudo, trabalho, alimentação, coisas de casa. Às vezes, você não vai precisar usar as 4 áreas, às vezes você vai usar só 2, ou às vezes você vai usar 3. Varia, conforme a minha vida foi evoluindo, tem épocas da vida que eu tinha mais áreas, outras menos, mas enfim, você vai organizar de uma forma geral. E o que você vai colocar aqui, né, nessas áreas da vida? As atividades que você tem que fazer aquela semana. Então vamos supor que você estuda e você tem que estudar o capítulo 5 da matéria X, você tem que fazer a lista de exercícios Y, o trabalho X da professora tal, você vai colocar, fazer lista de matemática, planejar um projeto do professor X, enfim, você vai preenchendo aqui com todas as atividades, você vai jogar aqui, você não tem que se preocupar quando que você vai fazer isso, você sabe que tem que fazer essa semana, então você vai colocar aqui nesse espaço daquela área de estudo, por exemplo. Mesma coisa para o trabalho. Vamos supor, você tem que responder, fazer relatório para a empresa do cliente, ou fazer a tabela que me pediram, fazer a organização financeira. Enfim, o que for o seu trabalho, você vai colocando aqui as atividades que você tem que desenvolver. Ou se você tem uma empresa e você é o seu próprio chefe, você pode colocar aqui, eu tenho que fazer posts para o Instagram, eu tenho que atender o cliente fulano. Enfim, você vai colocando todas as atividades que você tem que fazer naquela semana de uma forma geral. E essa é a parte da frente, gente. Então, o que você vai ter aqui? Você vai ter uma visão geral da sua semana, de tudo que você tem que fazer na semana, de todas as atividades. É uma visão realmente ampla da sua semana com tudo que você tem que fazer. Ficou claro? Se não tiver ficado alguma coisa clara, deixa nos comentários que eu posso fazer um outro vídeo detalhando um pouco mais cada uma dessas áreas. Então, às vezes, eu venho e falo num vídeo só sobre a aba diversos, só sobre a aba futuro. Enfim, posso fazer um vídeo dessa forma. Se vocês acharem que vale a pena, coloquem nos comentários aqui. E já deixem um joinha aqui no meio do vídeo, ó, pra mim, pra eu saber que tá gostando, que é um conteúdo que vocês estão interessando. E bora pro verso. Então tá. Aqui na frente tem a visão geral, vamos para o verso, que é a visão, o quê? Diária. E aí eu vou ter, de novo, tenho, né, os 8 espaços, mas eu vou usar só 7. Um deles vai ficar sobrando. E aqui eu vou escrever segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Cada um desses espaços é reservado para um dia da semana. E o que a gente vai fazer agora? Vai pegar as atividades que estão na frente da folha, aquela visão geral, e agora eu vou alocando o que eu vou fazer em cada dia. Então vamos supor que, igual eu estava dando o exemplo, que tem uma pessoa que faz 2 grandes áreas da vida, né? De trabalho e de estudo. E aí, dentro das atividades de estudo, tava lá estudar o capítulo 5. Aí, eu posso falar assim, que na segunda eu vou estudar o capítulo 5. Então, eu coloco aqui, segunda, estudar capítulo 5. O outro ponto, na segunda eu também vou ter que responder o cliente
Pedro, vamos supor, responder cliente Pedro. E aí você vai colocar todas as atividades que você vai ter que desenvolver naquele dia. Então você vai ter uma visão geral também do seu dia. E assim você vai fazer para todos. O que eu gosto de quando começa a minha semana? Eu pego as atividades que estão na frente e dou um overview. Tá, eu sei tudo que eu tenho que fazer na semana e divido mais ou menos pelos dias. Então, provavelmente na segunda eu vou fazer isso, na terça eu vou fazer aquilo, uma visão geral. Mas eu gosto de pegar e detalhar realmente o que eu vou fazer naquele dia, no dia anterior. Porque vamos supor que na segunda eu coloquei que eu vou estudar o capítulo 5, mas eu não consegui estudar tudo. E aí eu vou passar essa atividade também para terça. Então na terça eu coloco, terça eu vou estudar o capítulo 5, o restante que faltou. Eu consigo ir adaptando isso de acordo com o que a semana vai evoluindo. Mas eu já tenho uma visão geral do que eu tenho que fazer mais ou menos em cada dia. Ficou claro, gente? Se não tiver ficado claro, igual eu já falei, deixem aqui nos comentários. Eu acho que vão ter outros vídeos, com certeza, sobre isso. Porque essa é uma visão geral, mas depois tem criação de hábitos com essa folha, que eu não falei, como fazer a avaliação da semana, enfim, outros pequenos detalhes que eu gosto de ir colocando, ou então como priorizar as atividades, como dividir as atividades dentro do dia. Então tá, eu tenho aqui o que eu vou fazer no dia inteiro, mas como que eu faço para saber o que eu tenho que fazer cada horário, né? Tem outros steps, outros passos desse planejamento semanal com a folha de A4 ainda, mas que eu acho que essa aqui é uma visão geral. E aí, se vocês tiverem achado legal, se vocês tiverem se interessado, me contem que eu posso fazer tanto esses próximos vídeos, né, com esses novos funcionalidades, quanto também explicando mais passo a passo cada uma dessas partes. Então, posso fazer um vídeo só sobre a parte da frente, só explicando aquela questão da data, com o planejamento mensal, e aí num outro eu faço sobre os diversos, com o futuro, enfim, mais mastigadinho. Me contem o que vocês acharam, e se vocês gostaram, por favor, deem um joinha, compartilhem com alguém que você acha que pode se interessar por usar essa técnica. Eu realmente gosto muito dela, já uso há muito tempo e funciona pra mim. Já passei por diversas fases da vida e sempre funcionou muito bem essa técnica pra mim. Espero que vocês gostem, deixem um joinha, me sigam no meu canal, né? Coloquem se inscrever aí e comentem o que vocês acharam. Muito obrigada e até a próxima!